Você já parou para pensar por que algumas pessoas entram na nossa vida e parece que a gente já conhece elas há séculos, enquanto com outras, mesmo vivendo sob o mesmo teto, a convivência é um desafio diário? O casamento é talvez a experiência humana mais complexa que existe. Ele expõe o nosso melhor e, inevitavelmente, arranca de nós o nosso pior. Ao longo dos séculos, a religião ensinou que o casamento é praticamente uma cruz, um fardo que se deve carregar até o fim, custe o que custar. Por outro lado, o mundo moderno foi para o extremo oposto. Na primeira dificuldade, descarta-se o relacionamento como se fosse um objeto quebrado. Mas será que não existe um caminho do meio? Uma lógica maior por trás de quem se une e de quem se separa? Hoje eu quero te convidar a olhar os relacionamentos sem a lente do dogma que pune e sem a superficialidade do mundo moderno. A espiritualidade nos mostra que não existe acaso quando duas pessoas decidem dividir a vida. Toda união tem um propósito espiritual. E entender qual é o propósito da sua relação pode mudar completamente a forma como você lida com quem está do seu lado. Para a doutrina espírita, o casamento não é só um contrato social, é antes de tudo uma oportunidade de crescimento. A convivência é a grande escola da alma. Se você observar bem as relações ao seu redor, ou até mesmo olhar para a sua, vai perceber que os casamentos têm naturezas muito diferentes. Existem aquelas uniões que começam baseada puramente no interesse momentâneo, seja atração física ou conveniência. São almas que se esbarram sem um planejamento profundo e decidem caminhar juntas. Pode dar certo? Claro que pode, se houver respeito. Mas quando a base é frágil, qualquer tempestade derruba a casa. E quando a relação é difícil desde o início? Sabe aquele relacionamento onde parece que os dois estão sempre em teste? Onde amar existe um esforço colossal? Muitas vezes, esses são reencontros de alma que trazem pendências do passado. Deus, na sua infinita sabedoria, não os uniu para viverem um conto de fadas, mas para que aprendam a perdoar, ceder e a curar as feridas antigas. A dificuldade não é um castigo de Deus, é a sala de aula onde o orgulho é quebrado. Tem também aquelas uniões lindíssimas, onde há uma afinidade tão natural que os dois parecem caminhar no mesmo ritmo. São corações que já se conhecem e se amam de outras vidas, que se reencontram para somar forças, construir uma família em paz e espalhar o bem. E em casos mais raros, vemos espíritos de grande elevação que se unem não apenas por afeto, mas para cumprir grandes missões em benefício da humanidade. E há ainda os casos de pura renúncia, alguém com mais maturidade espiritual que aceita dividir a vida com um espírito mais difícil, apenas para ajudá-lo a caminhar. É o amor em sua forma mais profunda de sacrifício e doação. Percebe como não dá para colocar todo mundo na mesma caixa? Cada relacionamento tem uma raiz diferente. Por isso, comparar o seu casamento com o do vizinho ou com as vidas perfeitas da internet é a maior ilusão que você pode alimentar. Agora entra a questão mais delicada. E quando o relacionamento se torna um campo de batalha insustentável? E quando a destruição psicológica, desrespeito constante e o casamento vira apenas uma aparência para a sociedade? Muitos cristãos carregam a culpa de pensar em separação com medo de estarem pecando contra Deus. Mas Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma visão muito libertadora e racional. Ele explica que o divórcio é uma lei humana que vem apenas para regularizar algo que de fato já está separado no coração. Ninguém é obrigado a viver em um inferno doméstico para agradar a Deus. Deus é a inteligência suprema e a lei do amor e não de tortura. Se a relação destrói a dignidade de um dos dois, a separação é um ato de autopreservação. Porém, a espiritualidade também nos chama à responsabilidade. O fato do divórcio ser compreendido não significa que o casamento deva ser tratado de forma leviana. Desistir na primeira crise de ciúmes, por egoísmo ou por não querer ceder 1 milímetro é desperdiçar uma chance de evolução. Como dizia o benfeitor Emmanuel, o casamento é tarefa para todos os dias. Não existe relação pronta. Amar dá trabalho. No fim das contas, o que realmente importa não é o status civil que você carrega. O essencial em qualquer união não é o rótulo social de casado ou divorciado, mas o esforço sincero que você faz para se tornar uma pessoa melhor através daquele relacionamento. Se você já passou por um divórcio, solte o peso da culpa, leve o aprendizado, honre a história e siga em frente com a consciência tranquila. A verdadeira fidelidade que Deus espera de nós não é sofrer calado, mas sermos fiéis à lei do amor, do respeito e da evolução. Isso fez sentido para você?
Como você enxerga o propósito dos relacionamentos na sua vida hoje? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua perspectiva e aprender com a sua experiência. Esse espaço é nosso para a gente pensar juntos. Se esse vídeo te trouxe algum alívio ou clareza, deixa o seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. Aproveita e já se inscreve no canal para a gente continuar a nossa jornada de raciocínio espiritual toda semana. Um grande abraço, muita paz no seu coração e até o próximo vídeo.